Segundo o Seminário Internacional Histórias do Pós-Abolição no Mundo Atlântico, 130 anos da abolição no Brasil. Agora nós estamos com o professor Lorival dos Santos, que atua na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, nas áreas de educação quilombola, história da África e ensino das relações étnico-raciais. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Você poderia falar um pouco sobre a sua trajetória de pesquisador no campo? Como que esses seus estudos que você desenvolve hoje, ensino de história, história da África, dialogam com o campo do pós-abolição no Brasil? Como que você enxerga esses desafios e essas possibilidades? Bem, a minha aproximação com os temas da história do negro se deu no meu mestrado, no meu doutorado na Universidade de São Paulo, quando eu trabalhei com o enegrecimento da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Chegando na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em 2008, eu me vi na contingência de formar professores. E nessa condição, a gente iniciou um diálogo, né? Eu já estava picado pelo fascínio, né, da cultura negra a partir da cultura afro-brasileira, e a cadeira de História da África estava livre naquele momento, né? Na nossa universidade nós infelizmente não tivemos ainda um concurso para a História da África, mas eu me afeiçoei ao tema, comecei a estudar bastante ele. E a educação étnico-racial é uma disciplina obrigatória em todas as licenciaturas da UFMS. Então, a partir daí, eu comecei a pensar uma forma de articular a pesquisa em história sobre as populações afro-brasileiras com a formação de professores. E, nesse momento, a gente tem feito experiências com a educação quilombola. A gente tem um projeto financiado pela Fundação de Pesquisa Local para trabalhar currículo quilombola, e aí então realmente a gente tem ido a essas comunidades quilombolas para aprender muito lá. A grande questão sempre que eu vou no quilombo é que eu saio renovado, eu aprendo muito com eles. E uma comunidade muito conhecida lá na capital, que é Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, a comunidade de Furnas do Dionísio, ela tem uma escola que se chama Zumbi dos Palmares, que é uma escola que está lá há cerca de 20 anos, mas tem um currículo totalmente branco, né? E nos últimos 2 anos a gente tem feito muitos avanços e a gente descobriu que a solução estava na própria comunidade, né? E a gente tem então trabalhado com as griots lá da comunidade, para poder trazer a sabedoria desse grupo e transformar isso em currículo escolar. Então, eu acho que dentro do grupo de trabalho, né, do pós-abolição, que eu tenho feito parte há alguns anos e tenho coordenado o simpósio temático, né, sobre educação étnico-racial, eu tenho me esforçado para tentar unir esses saberes que não podem se subordinar uns aos outros, né? Eles são saberes equivalentes, cada um dentro do seu espaço. Eu não acredito que entre o movimento negro social quilombola ou mesmo entre as comunidades negras você tem um saber menor ou diferente da academia. Eu acho que eles são saberes equivalentes e que nós precisamos ouvi-los. Diferente do que se imagina, a academia não tem que dar voz aos oprimidos, eles já têm voz, né? O problema é que eles não falam para a gente que está na academia. Então é com muita satisfação que nos últimos anos eu estou vendo, graças à política de cotas nas universidades, o aparecimento, né, de jovens negros e negras, né, dando não só um colorido estético da universidade, mas obrigando nós, professores brancos, né, a nos desdobrarmos para dar ouvidos para eles e não voz. Então eu acho que eu tenho me localizado dentro da Associação Nacional dos Professores de História, na ANPU, e me identificado bastante com a proposta do pós-abolição, porque como eu trabalhei no doutorado com história oral, eu sempre tive muita dificuldade de me situar num campo entre os historiadores. Às vezes eu me sinto mais antropólogo do que historiador em função da história do tempo presente, de fazer uma história retrospectiva. Então, de partir de problemas do presente. Então, o grande desafio
na licenciatura foi quando uma aluna, a Larissa Martins, eu não vou esquecer nunca, porque depois ela foi me orientando, eu estava dando aula de História da África, era meu primeiro ano de História da África, eu estava tateando o assunto, e ela perguntou, professor, mas para que aprender História da África? E eu, rápido, né, para combater racismo. E ela me devolveu, mas como? E eu não sabia como é que fazia, né? E a gente foi fazer junto, né? Eu e um grupo de alunos organizamos no PIBID, né? Eu fiz o PIBID, não era o PIBID de diversidade, mas todos os meus alunos que passavam por mim, bolsistas e estagiários, tinham que ensinar História da África e cultura afro-brasileira no estágio numa escola pública, né? Na cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. E aí foi que realmente eu comecei a fazer o que eu gostava, né? O ambiente de sala de aula e colocar os alunos para aprenderem com as narrativas negras, né? Com as narrativas decoloniais, como é que a gente fazia disso um trabalho de praxis nas escolas. E ultimamente a educação quilombola então muda muito, porque a gente tem uma possibilidade real de ter uma concepção de escola que vai muito além dessa escola ocidental, branca e transmissiva, né, que o Paulo Freire tanto criticou por muitos anos. Professor, haja vista a sua experiência nesse campo, das histórias da população negra e que acaba circulando em campos com o mesmo tema, por exemplo, o ensino de história, a educação quilombola e a história da África, como que você imagina, a partir dessas experiências que você tem na sua universidade com seus alunos e com essas populações, que após alguns anos, que eu não sei necessariamente dizer quantos, mas após algum tempo, a entrada desses estudantes negros na universidade, que estão questionando esses currículos e fazendo com que esses currículos mudem, tenham um impacto na produção do conhecimento, no caso da história, mas das ciências humanas do Brasil. Como que você enxerga isso daqui a alguns anos? Olha, eu acabei de ouvir a Nilma Lino Gomes, que usou uma metáfora muito interessante, né? Que ela fala que o nosso movimento de educadores antirracistas são como as placas tectônicas, né? Que se movimentam muito lentamente, mas quando se chocam provocam tsunamis. Eu acho que com o golpe de 2016, né, no contexto que nós estamos, a reação às nossas bandeiras foi proporcional ao estrago que nós fizemos do privilégio branco que nós temos na universidade. Internamente, do ponto de vista institucional nas universidades, eu sou muito pessimista em mudanças de curto prazo. Eu dou aula, ano que vem vai fazer 30 anos que eu dou aula. Mas eu sou muito otimista, eu acho que educador tem que ser otimista, senão a gente tem que procurar outra coisa para fazer, né? O que a gente tem tentado fazer e que eu tenho esperança de acontecer é que com a lei de cotas, né, e a entrada de jovens negras e negros na universidade, bem como indígenas, né, e LGBTs, essas pessoas se especializando, né, se desenvolvendo academicamente, elas assumam os postos que hoje estão na mão de nós brancos, né? E que, para além de brancos solidários, e evidentemente, né, temos brancos antirracistas, né, a gente precisa realmente que as pessoas que são afetadas no cotidiano pelo racismo nos seus corpos assumam os cargos de direção na universidade. E nós estamos muito longe nisso. Então, entretanto, eu vejo, dentro dessa metáfora que a professora Nilma falou, desse movimento lento, né, de placas tectônicas, que esses choques estão ocorrendo, né, e eu espero muito que a gente realmente comece a trazer professores. Lá na UFMS, a gente tem discutido fortemente agora as bancas de verificação de fenótipo de cotas, né, para que a política pública não seja burlada, né, por usurpadores brancos, e eu acho que eu tenho muita expectativa que isso já está acontecendo, que a gente não tenha só uma reformulação estética, mas uma reformulação epistemológica da construção do conhecimento. As cotas no
Brasil, para estudantes de graduação, já estão basicamente consolidadas. São pouquíssimas universidades que ainda não adotam esse sistema de ingresso, mas em termos de luta social do movimento negro, isso foi um avanço e uma conquista vitoriosa. Eu gostaria de saber a sua opinião em relação a pensar projetos de implementação de cotas raciais nos concursos para professores universitários, haja vista que já se formou um contingente de pesquisadores que hoje são doutores e até pós-doutores muito grandes com todos esses impactos dessas políticas dos últimos 12, 13 anos. Na Federal do Mato Grosso do Sul, já existem cotas para os concursos docentes. Isso é uma polêmica jurídica, né? Porque como você faz normalmente nas nossas áreas, você tem uma vaga para cada cadeira. Então você não precisa de 10 professores de História da África, o que justificaria um percentual, né, para negros ou para indígenas. No caso do nosso estado lá, a presença indígena é muito forte, né? Então como é que é feito? Você tem, sei lá, você faz um concurso geral e para aquele concurso vai ter 50 vagas em diversas áreas. Então você sorteia em que vagas você vai dar preferência, né, para professores candidatos cotistas. Então isso está sendo feito. E isso rende resultados, não são o que a gente esperava, mas são melhores do que a gente tinha antes. E a presença de professores e professoras negras na docência da Universidade Pública Superior, ela é bastante rara ainda, né? Ela ainda não é sistemática. Mas eu acho que a gente está avançando bastante, né, nesse aspecto. E eu acho que a estratégia principal, nós temos procurado fazer isso com o NEABI lá no Mato Grosso do Sul, é colocar pessoas do movimento negro nas bancas de cotas. Porque se a gente deixar vamos dizer assim, essa fiscalização por conta dos docentes da universidade, eles não vão sair da zona de conforto. Então, acho que é uma forma de trazer o movimento negro, que são os maiores interessados em fazer com que esses concursos garantam efetivamente a entrada de candidatos e candidatas negras e negros, né? Então, para não haver conchavos, né, estratégias de você burlar o sistema. Então, eu vejo que a única maneira é a gente, de dentro da universidade, dialogar com esses movimentos sociais para pedir ajuda para eles. Né? Então, nós não estamos fazendo favor, a gente quer que a política pública funcione e lá a gente tem conseguido, com sucesso, envolver o movimento negro nas bancas, né, de seleção, tanto de discentes como de docentes. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade.